O nosso convidado, que já está aqui connosco e com quem já começamos a conversa, mas foi em off, vamos agora prosseguir. Exato. Agora pegávamos no último assunto e entrávamos por aqui dentro e as pessoas chegavam rapidamente à conclusão de com quem é que estávamos a falar. Francisco Maduro Dias já foi presidente desta casa, é um homem ligado à história e ao património e que tão bem tem sabido divulgar esta nossa cidade de Angra, a Ilha Terceira e os Açores, por esse mundo fora, também recebendo quem nos visita, até porque faz isso agora em duplas funções. Francisco Maduro Dias, caríssimo amigo, é um gosto tê-lo aqui nesta parte final de São Joaninas. Como é que viveu estas festas até agora, sendo que agora tem a dupla função de feliz aposentado, mas também empreendedor turístico? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Bem, feliz aposentado, sim, certamente. Feliz empreendedor turístico, eu também acrescentava de alguma maneira, sim. Agora, como é que eu vivi? É pá, como um empreendedor. A gente vai tendo um molhinho para a festa, mas a maioria das vezes há gente que chega perto da meia-noite que faz com que a gente não possa vir cá abaixo à festa durante esse dia. Há gente que sai no outro dia de manhã, tão de manhãzinha, que convém não vir à festa porque no dia seguinte alguém tem que estar a pé para despedir, etc. E, portanto, vi a festa mais do que estive nela, mas vi o suficiente para gostar muito dela e... achar que está de pedra e cal, graças a Deus. Fora esta questão das marchas. Sim. Que é quando o sucesso é maior que a boca, é um bocado complicado comer o bolo todo. E a sensação que eu tenho exatamente é que a gente primeiro não havia marchas nenhumas, depois passou a haver algumas e agora há tantas que agora já não se sabe como encaixá-las. Ou começa mais cedo ou já faz não se sabe coisa. ou não se quer. Isto é uma mas isso é uma outra discussão. conversa. Não, eu não sei o suficiente para estar. Se calhar é raro as pessoas ouvirem música, eu não sei o suficiente, não me quero meter nessa, mas neste caso eu não sei. A sensação que eu tenho é que sim, que pegaram destaca, são coisa fundamental das nossas festas e como coisa fundamental que são, também é importante saber como é que a gente as encaixa. Agora, chamar outras pessoas também, fazer a partilha, essa parte é uma coisa muito importante para mim nas festas, que é a partilha e a integração das pessoas. As nossas festas não são festas de assistir, são festas de participar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que até perceber, garantir, guardar muito claramente assim um daqueles papéis que a gente cola com um bocadinho de fita cola diante da secretária para olhar para lá todos os dias de manhã. São festas de participação e isso é muito importante. Quase toda a gente, de uma forma ou de outra, participa de facto na festa. Há muita gente, são centenas, milhares de pessoas. A pessoa é obrigada a participar, até os indivíduos que tratam. Eu aí há dias estava a falar com uma pessoa já durante as festas e ele estava a dizer: eu não posso, que eu agora estou só concentrado em fazer isto e isto e isto. Ele estava... Eu vou exagerar, mas a sensação que eu tenho é que todas as tarefas, desde a limpeza da rua, até garantir que há cervejas, até garantir que a eletricidade está a funcionar, até garantir que está tudo em ordem para a festa, ninguém resmunga para trabalhar. Se é para fazer um ofício, se é para fazer uma informação de trabalho, se é para fazer um relatório, e depois das festas a gente faz isso. Ou seja, o que há de trabalho é para garantir que a nossa festa funciona bem. Porque ela dá muito trabalho. Imenso. Só que a gente faz aquilo pronto, eu não me queixo. Eu não sei se vocês se queixam, mas eu não me queixo. Quer dizer, e aliás lá em São Bartolomeu, que eu sinto onde eu agora passo mais tempo, uma boa festa dá montes de trabalho. E depois é giríssimo ver um turista assustadíssimo no dia de manhã. Mas houve aí um barulho, um bum, 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 às 3 da manhã. Mas como é que foi? Foi agora para a altura da festa do Espírito Santo. Havia umas pessoas que estavam a trabalhar, não foi este ano, foi ano passado. Pessoas que estavam a trabalhar e deviam estar cansados, coitados, no Império ali à 1h30, 2 da manhã. E alguém se resolveu, mandei um foguete para lá para fazer um bocadinho de barulho. Para ver se eles acordam. Para animar as hostes. Olha, temos um alarme de um carro aqui à porta, em direto. Vamos ver se ele pega. Ele vai pôr música, não? Eu acho que o carro ainda não pegou, mas o alarme continua a tocar.
Vai pegar. Desde que não exploda. Pelo menos o carro já foi. O carro já foi. Eu ia ficando sem ouvidos. Ai. Estávamos a falar em barulho, precisamente. Está bem, não, mas o barulho às 2 da manhã foi um foguete, aqueles foguetes bonitos, festa. E as pessoas perguntam, mas então, para que é que se faz isso? Foi um de 2 tiros daqueles bons. É alegria. É alegria. É um sinónimo disso. Para a alegria fazem este barulho, sim, às 2 da manhã. É na altura. Foi na altura. Podia ter sido às 3. Ou às 6 da manhã. A cara deles foi, quer dizer, isto realmente é uma terra meio estranha. Pronto, eu gosto de morar nesta terra, é isso. Nós falámos há pouco com o Luís Carneiro, que também é empresário no ramo do turismo e que partilhava connosco precisamente isso, de que é preciso explicar às pessoas o que é esta terceira e o que é que a diferencia, porque se muita gente vem por aqui, chega aqui já com alguma informação no bolso, a verdade é que só estando cá, só pondo os pés no terreno, é que se percebe como é que isto funciona. Isto é um perigo falar com o microfone aberto desta maneira, mas da nossa parte, já estou um bocadinho habituado. Isto faz-me lembrar uma vez, a única vez na minha vida que eu estive na América com tempo suficiente para pensar. Há uns anos eu estive em Nova Orleans. E eles em Nova Orleans queixam-se um bocado os outros. E os de Nova Orleans queixam-se exatamente de Nova Orleans. E os que lá moram dos outros, portanto, de fim de contas é a mesma coisa, como nós. Ou seja, só quem vai lá é que percebe. Aquilo está muito americanizado, está muito turisticado, está muito oficialmente feito para a festa. É verdade. Mas a gente percebe que aquela gente vê o divertimento como uma forma de estar na vida. Eu diria que a Europa e o mundo ocidental, o mundo em geral, e o mundo ocidental em particular, que é o nosso onde a gente está, não vê o divertimento como uma forma de estar na vida. E, portanto, a diversão é uma coisa para fazer para o fim de semana, para a gente descansar um bocadinho, para depois ir trabalhar na segunda-feira. Eles não imaginam trabalhar de segunda a sexta porque a festa é no sábado. Eles imaginam trabalhar de segunda a sexta, descansar, estirado no sofá sem fazer nada. Porque é preciso. Não, o indivíduo já está estourado, já não vai fazer nada, para depois na segunda-feira voltar outra vez a trabalhar. Não, quer dizer, eu escrevo isso várias vezes. A gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. Já o dizia o professor Agostinho da Silva. Mas é muito difícil explicar isso às pessoas, porque isto não é não trabalhar. Todos nós que estamos aqui podíamos estar a fazer outra coisa, mas dá gozo. E há essa adrenalina, esse gozozinho que a gente fica cá dentro nele, que nos faz fazer isto. Esse, no fundo, é um gosto de realização, proporcionando diversão aos outros, mas na qual podemos participar. Às vezes, se calhar, é essa dificuldade. Miguel, eu acho que tocaste agora no ponto que é o outro. Eu hoje, antes de vir para aqui, estava a ver um comentário sobre o que está a passar em Paris. Em Paris, na França. Na França, sim. Que, aliás, também é preciso ver que aquilo é comunicação social, está naqueles lugarzinhos. Exatamente. Com o resto da cidade, como aliás ainda ontem alguém dizia, o resto da cidade está perfeitamente normal. Aquela confusão está toda ali num cantinho e o resto não está. Portanto, não está tudo a ferro e fogo. Estão certos lugares. Mas agora estavam a chamar a atenção de uma coisa que é um tema que, não, se calhar não é de festa, mas é um... Eu tenho a cabeça para pensar, portanto é uma chatice. É que essa questão do multiculturalismo versus a integração. O indivíduo que estava a comentar dizia que o multiculturalismo foi uma tese que foi defendida nos anos 70, 80, 90, em que vamos criar lugarzinhos para cada uma das comunidades continuar a viver. Ora, isso não permite a construção de nenhuma comunidade de conjunto. E, portanto, as comunidades não se reconhecem umas às outras, protestam umas contra as outras e está feito o caldinho para haver pé de vento. Eu lembro-me sempre de uma coisa que aconteceu há uns anos, que é a chamuça. O Quinto Toiro não tinha chamuças, até que alguém se lembrou um dia de levar chamuças para um Quinto Toiro. E agora, não é em todos os sítios, mas já há vários Quintos Toiros onde eu fui que têm chamuças.
portanto, porque é que não, se a ideia é uma coisa que seja saborosa, que seja temperadinha, que seja assim uma coisa boa para uma altura destas, vem à chamuça, quer dizer, não, eu não vou agora discutir se é morcela, se é chamuça, não. Continua a ter morcelas e tem mais as chamuças. Não é a morcela em vez da chamuça. Porque o grande problema, para mim, muitas vezes é esse. É a substituição. É a substituição, porque, ou bem ou mal, o indivíduo que vem para a minha terra. Quer dizer, eu posso respeitar, mas ele também tem que me entender. Claro. No fim de contas, a gente tem que encontrar onde é que a chamuça dele encontra com a morcela, encontra com não sei mais quem. Está bem, já percebemos que são coisas saborosas que se comem depois de 4 toiros, com as cervejas e com os vinhos tintos e uns brancos saborosos. Ok, então a gente agora junta isso tudo e faz uma festa nossa. Exato. O que eu acho graça nas São Joaninas é isso, é a festa nossa. E isso é que é a raiz da coisa, e isso é, a ilha toda funciona assim. Ao longo de todos estes meses em que se comemora a ilha. Sim. E depois já é a altura em que quer dizer, a gente pode ter o carnaval. Depois tem o carnaval, afinal não, são muito mais coisas. Nunca acaba, isto é um ciclo vicioso. A minha mulher está-me a ouvir e eu posso explicar uma coisa. Está a ouvir num rádio, como uma coisa. Estávamos há bocadinho à procura da aplicação móvel e afinal, se calhar é mais fácil ouvir no rádio. Em analógico. Isso foi a proposta. Ela perguntou como é que isto era. E eu disse: peraí, quer dizer, nós temos as São Joaninas. Depois das São Joaninas descansa ali uma coisinha, mas depois a gente tem as festas da praia, tem o 15 de agosto, tem as festas do mar, tem o 15 de agosto, depois tem as festas todas da Serreta, São Bartolomeu, Biscoitos, por aí fora até às Lajes. Lá já estamos a meados de outubro. Depois espera-se ali uma coisinha, mas tem o São Martinho. Depois do São Martinho é mais ali uns diazinhos, mas a gente começa já a pensar no que é que vai acontecer para o Natal. Tem o Natal, tem a passagem de ano, tem um carnaval que demora um mês. E que se for baixo, começa logo a seguir? Começa logo a seguir, nem dá tempo de lavar as panelas. Então, entra logo o carnaval, acaba o carnaval, tem a quaresma. Que sendo uma cidade episcopal, sempre tem umas festas mais religiosas, enfim, uns momentos, não é bem festa de alegria, mas termina, claro, na Páscoa, mas a Páscoa é o quê? É o Espírito Santo, e são logo 7 domingos a seguir, que acaba em maio, fim de maio, princípio de junho, já tem as São Joaninas. Portanto, em boa verdade, um indivíduo só pode escolher onde é que começa, que depois é pescadinha do rabo na boca, só que o rabo está no fim do ano, já encaixar no próximo ano a seguir. Certo. É a ilha. É a dinâmica própria das nossas gentes, do nosso povo, do Dr. Maduro Dias. Eu acho que é a dinâmica própria, sim, é a dinâmica, é uma dinâmica que nos faz trabalhar, que se nos pedirem para fazer qualquer coisa, nós trabalhamos, e eu costumo dizer, a gente trabalha imenso se tiver uma festa no fim. Trabalha imenso se tiver um momento como este em que nós estamos aqui à mesa a conversar. Certo. Se é só para trabalhar, é só para ter mais não sei quanto na carteira. Exato. É só para ter mais... eu não consigo imaginar, até me faltam as palavras, não costuma faltar, mas eu fico sem ser palavras, dizem porque arranjem uma coisa engraçada para acontecer no fim, nós vamos todos. Tem que haver esse objetivo, tem que estar delineado. Agradável, engraçada, para a gente rir, para a gente perceber que conseguiu subir mais um degrau, estar mais um bocadinho com os outros. Tem que ter gente, tem que ter alegria, tem que ter estética. Não é que isto é uma festa muito engraçada. As nossas festas não são festas de partir a loiça. As nossas festas são festas de nós estarmos uns com os outros alegremente, a contar piadas, a comer qualquer coisa, a rir, a fazer coisas, mas não é o descasca-pessegueiro, não. Ou é? Oh, Miguel, penso que não. A sensação que eu tenho é uma festa, é estar. Estarmos uns com os outros e ficarmos felizes por isso. E nesta semana em concreto, ou nestes 10 dias em concreto, há também aquele advento do reencontro, porque de facto das nossas comunidades chovem centenas e centenas de pessoas. Há bocadinho partilhava aqui com o nosso chefe de protocolo, que é um homem ligado à Festa Brava, que domingo passado na corrida do imigrante havia cores diferentes na bancada da Praça de Torres, porque havia gente de todo um bocadinho de todas aquelas zonas onde há portugueses que têm ligações à Festa Brava, e eles andam pela rua inteira.
eles, no melhor dos sentidos da palavra, ainda ontem nas entrevistas que fizemos no desfile das freguesias, 70% ou 80% eram pessoas que estavam de fora. Uns que já não vinham há alguns anos, outros que vêm todos os anos, conseguem ter a felicidade de vir todos os anos às São Joaninas, mas de facto esse é um fenómeno crescente. E se for, eu estou-me a lembrar de uma coisa que havia 2 ou 3 dias no Facebook, uma fotografia lindíssima do parque de estacionamento da Praça de Touros completamente entupido e a praça completamente cheia. Era uma coisa, dá-me a sensação de que as pessoas ficaram com a Covid. Não é um ano, não é 2, o frado não leva 3 em Capelo. Exato. Este ano é que é. É tudo o que eu não fiz nos 3 anos antes. O ano passado havia ainda angústia, uma quase, resistência e algum receio. De facto, este ano já ninguém pensa nisso. Acho eu. Há 2 ou 3 dias vi uma pessoa de máscara. Acredito que fosse por alguma questão de saúde da própria pessoa, mas já nem me lembrava de ver pessoas com máscaras, senão nas fotografias que vamos vendo nos nossos históricos de há algum tempo. Eu não vou exagerar, mas acho que se houver um fulano a tossir ao pé de mim que eu saiba que é uma constipação, eu até não me importo se ficar constipado ao pé dele. Agora, há uma... é a partilha. Não vou dizer a partilha da constipação, mas sim. Mas é. Mas sim, acabou. Isso fez-nos ver as coisas de outra maneira, definitivamente. Acabou. Eu diria que a mim, pelo menos, fez-me apreciar o que tinha de uma maneira que antes eu não apreciava. Serviu para abrandarmos, como tantas vezes se disse? Não, serviu foi para tomar consciência do que a gente tem e que se arriscava a não perder se não o defendesse. Essa sua pergunta faz-me pensar noutra coisa, que é a inconsciência da liberdade e da felicidade com que nós vivemos. Nós moramos num lugar lindo, num país que dizem mal, mas caneco, há muito pior que isto. Eu fico doido, desculpe-me só dizer, mas fico doido quando dizem que Portugal é um país de terceiro mundo. Sabem lá o que é terceiro mundo, não é? Sim. Exato. Mas continuando, peço desculpa. Mas pronto, mas há uma essa inconsciência, essa é uma coisa que os órgãos de comunicação social deviam trabalhar mais. Eu não sei se é bom ser inconsciente. Porque um dia de festa em que a gente não está propriamente... Há um bocadinho de propriamente... inconsciência que penso que é amplamente saudável. Sim, agora ter mais consciência de que é preciso... Isso é muita filosofia para uma tarde de sábado, dia de São Joaninas. Ter consciência da consciência que é preciso ter, do que é preciso lutar para garantir este modelo, dava jeito. Porque nós achamos que às vezes as coisas naturalmente são assim, e elas têm sido, graças a Deus, naturalmente assim durante décadas e gerações, mas arriscam-se a não continuar assim se a gente não tiver um nível de consciência um bocadinho mais elevado de que efetivamente gostamos de estar juntos, é na partilha que funciona, é na troca de ideias que funciona, porque há demasiada gente a falar no... Desculpa, eu vou ser politicamente incorreto, mas há demasiada gente a falar no meu direito ou no direito do outro, em vez de falar numa coisa que para mim, eu insisto sempre nisso, qual é o terreno comum onde a gente pode construir um momento em que estamos bem os dois. Exato. Eu não quero saber se eu vou ter que perder um bocadinho do meu direito e o outro vai ter que perder um bocadinho do direito dele. Exatamente. A vida é feita de cedências. Mas nós vamos ter... nem é cedinho. Eu estou a dizer cedência... Não, tudo bem, não, mas eu vou aproveitar a palavra. É porque quando a gente diz cedência, nós estamos a deixar ir. Eu quase queria propor outra coisa. A vida é feita de construções. Receber. Que isso fosse natural. Eu cedo, porque prefiro não ter um bocadinho mais do que eu queria e eu sozinho, para ter em conjunto contigo e com o outro mais um bocadinho em conjunto ali no meio. Porque é isso que esta ilha foi. Esta ilha durante décadas, de séculos, era o lugar, é a tal coisa. A chamuça apareceu, não fazia parte do arranjo, mas encaixa. Foi acolhida. Exato. Encaixa. Não é só abrir para acolher, vai-vos a ver se encaixa e ela entra no nosso modelo, ela passa a fazer parte do circuito. Não é só permitir, é mais do que isso, é avançar sobre. E o que eu gostei, o que eu tenho gostado muito das nossas festas é que, independentemente dos saltos e sobressaltos e dos modelos de gestão e disto tudo, que
se calhar resulta de ser uma coisa culturalmente muito agarrada à comunidade, em que a comunidade reage muito. É uma coisa que tinha que ser trabalhada e que tinha que ser mantida nessa consciência. Nós somos um lugar de integração. E a integração não é apenas deixar acontecer, é saber onde é que pode acontecer para fazer bem, para encaixar bem. Isso é transversal a tantas áreas. Nós estamos... Mas é a maneira de ser, é a maneira de ser português e é a maneira de ser açoriano, é a maneira de ser E essa integração permite-me enquadrá-la agora num contexto de Sanjoaninas, tendo em conta até o tema das Sanjoaninas este ano. Essa integração sempre foi um fator histórico da cidade de Angra, certo? Neste caso até recente. Ou relativamente recente já. Foi. Só pode. Vamos a ver uma coisa. Isto é uma ilhazinha que é pequenininha que se farta. Comparando as ilhas todas, nem sequer é preciso muito longe, basta ir às Canárias. Isto é uma ilha pequena comparada com algumas das ilhas das Canárias. Isto é uma ilha no meio do mar. Quem atravessava as ilhas, quem atravessava o mar, chegava aqui e entrava. O que é que nós podíamos, em boa verdade, reagir e resistir para além de uma certa distanciazinha? Nós esquecemos que os portugueses eram a maior potência naval no século XVI. Exatamente. Os espanhóis foram a maior potência naval do final do XVI durante a primeira metade do XVII. E depois tivemos outras potências navais, como a Inglaterra, a França, a América. São potências navais transatlânticas. É uma conversa que, bem, se calhar eu não sabia, ou por outra, já tinha estudado, mas nunca ninguém me tinha dito para eu pensar assim. A capacidade naval portuguesa era entre a 8ª e a 10ª do mundo no princípio do século XIX. Ok. Portugal não era o retângulo. Portugal era uma realidade cultural de 5 continentes e uma realidade cultural que tinha uma armada capaz de garantir o comércio, protegendo-o nessa lógica intercontinental. E depois Portugal passou a bola a outros. Agora, estas ilhas, a única questão é exatamente um sitinho no meio em que de vez em quando há assim um elefante que passa. Uma ilha destas não pode reagir contra um elefante, tem que ser capaz de integrar. Exato. E como é que não se destrói? Integrando, foi isso que eu estava a dizer ao Miguel, que quando a gente gosta de uma coisa, não é apenas permitir que ela fique ali, é absorvê-la de tal maneira que ela deixa de ser doentia, deixa de ser esquisita, passa a fazer parte do nosso sistema. E ela, para fazer parte do nosso sistema, nós temos que saber onde é que a metemos na prateleira das nossas consciências, onde é que encaixamos no nosso gosto. Exato. Os 40 anos que a gente comemora do Património Mundial, chegámos a Património Mundial porque fomos o lugar onde esse modelo sistematicamente aconteceu durante séculos. Passados estes 40 anos, olhando para trás com a distância que os 40 anos representam do ponto de vista cronológico, olhando para trás e posicionando-se há 40 anos, conseguia ver a Angra do heroísmo que é hoje em dia, mais ou menos próximo daquilo que temos como cidade de património mundial em 2023? Não. Eu acho que para já a minha formação é de história e portanto um historiador tem sempre a noção do limite que é, ou da impossibilidade que é perceber o futuro. A gente sabe o que é que aconteceu, percebe que o que acontece agora resulta do que já aconteceu, imagina que cada atitude de agora vai abrir janelas e portas para o futuro, mas há tanta coisa que pode acontecer por aí, tantas nuances. E o que é verdade é que, ao bem ou mal, a gente conseguiu encontrar um caminho. Eu não vou dizer que a gente encontrou um caminho completamente, poderíamos ter feito outras coisas. Sim. Mas é sempre assim. Mas as outras coisas estão sempre disponíveis, é uma questão de opções, não é? Exato. E a minha tia dizia sempre: uma porta que se fecha, há 4 ou 5 janelas que se abrem. Exatamente. Tem que olhar. Exatamente. E às vezes nós ficamos demasiado a ver, tiraram.
Ainda agora o Luís Carreiro estava a falar da história, por exemplo, dos aviões e do inverno. Depois eu fui daqui a falar com ele. Esta ilha se calhar dava muito bem para fazer reuniões de team building para empresas. Porque o chover deixa de ser um problema, o mau tempo deixa de ser um problema, e portanto a gente o que tem que dar é a volta. Considerar oportunidades aquilo que são considerados erros e considerar como capacidades aquilo que são vistas como dificuldades. Exatamente. Não é só olhar para o lado de lá. É como o gato. Eu tenho 4 gatos em casa e os gatos descobrem sempre maneira de resolver os problemas. Ensinam-nos coisas fantásticas. Os gatos ensinam-nos coisas fantásticas. Eles descobrem sempre uma maneira de resolver o problema deles. Exato. E a gente às Além vezes de serem divertidos, não é? Sim, é que a gente fica a olhar e a bater com a cabeça na parede porque fecharam a porta. O gato, fecharam a porta, tem janela aberta? Não. Será que a porta da cozinha lá por trás está aberta? Não sei, vou ver. Bem, quer dizer, o gato começa a tentar, ele mantém o seu foco. Exato. E depois vai tentar resolver o assunto. Resolve o seu problema, não é? Aliás, eu acho que são ótimos como professores de ultrapassar problemas. Eles são ótimos. são um ótimo exemplo. Os gatos são cerebralmente emotivos. Gostei dessa. Eu já aprendi muito com gatos. Eu cresci com gatos. E se não passassem tanto tempo a dormir, dominavam o mundo. E observar os gatos ensina-nos muito, de facto. Sim. Porque eles chegam sempre onde querem. Claro, mas a questão é que a gente às vezes fica queixoso do caminho e não percebe que realmente se a gente desmontasse aquela ideia e substituísse por uma outra ideia parecida, conseguia chegar lá. Teria dado certo. Mas há bocadinho, quando fez a referência à chuva, eu lembro-me sempre, isto aqui à parte com alguma graça, lembro-me sempre da primeira vez que foi anunciado aqui como pacote turístico, e foi o Dr. Paulo Araújo, na altura em que teve aqui, que anunciou o primeiro passeio à chuva. Se não chover, paciência. Mas não choveu nesse dia. No primeiro fez um dia lindo. Faz lembrar aquela novela antiga que tinha um cemitério para inaugurar e acabou por ser o próprio que inaugurou. Mas realmente naquele dia eles tinham já as capas de chuva, tudo pronto para o dia de chuva. Não, mas o conceito, a grande probabilidade de chover se não choveu. Foi com ele que eu discuti esse conceito muitas vezes, porque é olhar para o lado de lá. Claro, precisamente. É olhar para o lado de lá. Mas isso chegando, eu acho que a cidade de Angas talvez, sim, outras coisas podiam ter sido possíveis, mas esquece. Eu vou-lhe dar a resposta assim que dei, fiquei completamente sem saber o que é que ia dizer por 2 segundos. Uma rapariga há uns anos, há 2 anos, 3, estávamos a falar do terremoto de 80. Portanto, foi há 3 anos. Uns 40 anos. 40 anos passados. E foi uma conversa, proteção civil, etc., aqui na escola ali de cima de São Bento. E ela perguntou-me, o senhor falou, ficou-se em casa, como muita gente ficou-se em casa, o senhor disse que muitas coisas tinham sido assim. O senhor já pensou se não tivesse havido a Balterra, como é que era? Como é que era? Isso é... Eu adorei. A rapariga teria para aí 14, 15 anos. Portanto, uma pergunta de alguém com 14, 15 anos sim. gira. Exato. E eu... Não. Nunca pensei. Por um lado, porque o que tinha que fazer era tanto que não dava para andar a pensar se fosse de outra maneira. Claro. E depois porque aconteceu tanta coisa que o cenário alterou de tal maneira que pronto, vai ter que ser por aqui. Exato. Portanto, eu diria, provavelmente a cidade sim, provavelmente a cidade não. Eu diria que a cidade tem uma vantagem relativamente a outros lugares de património mundial. É que a cidade tanto é o espaço construído e as paredes e as casas, que a maioria das pessoas diz que é pela sua arquitetura que Angra tem um património mundial. Mas aí é que está o erro, não é? Completamente. A cidade de Angra é um testemunho continuado de adaptação de vida a um lugar novo, com construções e edificações e adaptações dos modelos que chegaram cá. Exato. E, portanto, é óbvio que se houver mais 10 janelas e se houver menos 5 casas destruídas e mais 10 janelas restauradas, há mais sítios para ver isso. Agora, o que é importante é perceber, a Angra é um testemunho de uma cidade nova, num lugar novo, seguindo modelos que tiveram que ser adaptados, e portanto é um lugar de vida. Exato. E isso
se não se perder isso de foco, por exemplo, eu estou muito contente agora de ver lá em cima é lá para cima, para a Guarita, finalmente, ao fim de 40 anos, aquele convento restaurado. Sim, exato. E depois há uma coisa que esta ilha tem. A gente nasceu virados de cus para a lua. Eu estava a tentar recolher alguma informação sobre aquele mosteiro. Aquele mosteiro das concessionistas é só o primeiro mosteiro de concessionistas feito em Portugal inteiro. Olha, lá está. E a Ordem das Concessionistas é fundada por uma portuguesa que fundou o primeiro em Espanha e o primeiro em Portugal é aqui. É este. Portanto, não é um mosteiro na Guarita, não é um mosteiro em Angra, nem um mosteiro na Ilha Terceira. É em Portugal. É o primeiro mosteiro de concessionistas em Portugal inteiro. Exato. E teve 40 anos ali assim. Agora, vamos protestar porque teve 40 anos? Ou vamos ficar felizes porque agora está e agora vamos pô-lo a funcionar? Eu acho que é por aí. E vai ter utilidade ainda por cima. Vai, eu hei de tentar que tenha utilidade não só para os coitados que, enfim, que partem desta vida, mas hei de tentar que tenha utilidade também como espaço cultural, espaço porque é um espaço multifuncional, é um espaço que pode ter... E a própria recuperação daquele edifício foi um desafio em termos técnicos, porque como todos os edifícios daquela data, portanto, as coisas não eram feitas como agora, portanto, os próprios... 40 anos que esteve ao... Além disso, foi um desafio. Mas eu lembro-me sempre de um engenheiro italiano uma vez que eu adorei. Ele começou a dizer, isso, vocês sabem, fala-se muito dos edifícios que estão em ruínas, que estão afetados. Se considerarmos um edifício em uma parede em pé, só quando ela passa a ser 0,7, 0,6 é que cai. Exato. Portanto, pelo simples facto de se manter de pé depois de 30, 40, 50 anos, já é uma mais-valia. Já diz qualquer coisa. Exato. Agora vamos ver o que é que fazemos para consolidar essa mais-valia, em vez de andar a criar problemas. Exato. Mas eu penso que essa é uma vantagem que Angra tem nesse aspecto. Porque, por exemplo, a Notre-Dame, mas os franceses têm estado a dar cartas. Isso é que eu acho que a gente tinha que aprender mais. Aliás, eu estava a falar com o Luís Carneiro, o Luís Carneiro estava-me a dizer, nós tínhamos que sair daqui mais vezes e ver os outros o que é que fazem. Já tínhamos essa sugestão para tema do outro dia, Miguel. Sim. É verdade. Tínhamos que sair daqui mais vezes para ver como é que o resto do mundo funciona. O tal mundo que já falava aqui há uns dias também. Completamente. Exato. Porque há várias coisas que acontecem. O indivíduo chega aí fora, para usar a nossa linguagem comum, chega aí fora e... esta gente não está a dizer nada que eu já não tenha pensado. Não sei se já vos aconteceu, mas a mim já me aconteceu. Sim. Às vezes, dali a bocadinho, nós não estamos a dar cartas sozinhos, mas estamos no grupo que está a lidar o sistema. Porque isto de demorar numa ilha também faz com que o indivíduo olhe à volta, não está metido no meio do grupo, tem que puxar para a sua própria cabeça. E, portanto, quando chega lá, a gente começa a perguntar, mas é só? Mas ninguém teve mais nenhuma ideia? É só essa? E se fosse assim? Já me aconteceu. Claro. Não é agora puxar aqui o orgulho, mas a gente chega a certos lugares e, caramba, esta gente é daqui, é de um sítio qualquer, é do centro da Europa, é dos lugares de decisão. Mas a nossa própria condição de insulares obriga-nos a ter essa visão completamente de acordo. esférica, não é? Pois, só que a gente precisava ir lá fora Claro. para perceber, que não somos tão maus como às vezes nos pintam, Exato. embora também não sejamos tão bons como às vezes nós queremos. Exatamente. Mas é só por comparação e aí ficamos perfeitamente É uma espécie de terapia. É uma espécie de terapia necessária. O termo é esse mesmo. O conhecimento é fundamental para... E o caso de Angra é um dos tais casos em que, por exemplo, eu adorei quando vi o que eles estavam a fazer. Eles foram a matas nacionais em França, autorizaram especificamente o corte de madeira de carvalho e outras para os tetos de Notre-Dame do mesmo tipo de madeira do que lá estava e cortaram as travezinhas para voltar a ter um teto de madeira na Notre-Dame. Claro. Ou seja, mas aí nós estamos numa questão que Angra não tem tanto. É que
são os materiais da Notre-Dame que são muito importantes para além de todo o mundo religioso que estava à volta da Notre-Dame em Paris. Aqui são os materiais, mas são sobretudo os materiais como testemunho dessa maneira de viver. E portanto voltamos à questão. Se nós percebermos e estudarmos e discutirmos e conversarmos como estamos a fazer aqui a nossa maneira de viver, nós estamos a salvaguardar a essência de Angra Património Mundial. Não é pela janela, não é para a porta. Mais janela, menos porta, mas não se continua a fomentar essa ideia? Não estou nem estou a falar dos poderes políticos na voz comum. Não é que as pessoas continua-se a passar, se calhar, uma mensagem errada. Não sei. Eu estava a ouvir o Luís Carneiro e estava a pensar. Essa questão do turismo. As pessoas falam turismo cultural e falam turismo natureza. Ninguém paga nada aos pardais, ninguém paga nada às pombas, ninguém paga nada aos milhafres. Portanto, eu só estou a ter lucro se arranjo um grupinho de gente no meu jeep e vou pô-los de binóculo a ver milhafres. Ao passo que se for para entrar num palácio, se for para entrar numa quinta, se for para entrar numa coisa cultural, já começa a haver uns seres humanos que resmungam e que dizem: o meu amigo está a ganhar dinheiro, eu também quero ganhar algum. Também quero. Portanto, esta história do turismo de natureza é muito bonito, mas tem uma vertente económica, para mim, um bocadinho desviada, que é possível ganhar dinheiro sem ter que investir muito, porque a árvore não pede renda, o pássaro não se queixa, o milhafre não briga, os peixes não, as baleias estão na delas, e portanto nós estamos a ganhar dinheiro com uma natureza que não nos cobra. A questão dos serviços ecológicos, etc., mas é outra coisa. A natureza não cobra. As baleias estão na delas, se calhar algumas já não estão tanto, já começa a haver às vezes uma certa pressão, mas sei perfeitamente o princípio. Mas é a questão. Ao passo que as questões culturais cobram. Dependem. E portanto aí os próprios empreendedores, os próprios guias, os próprios pessoal vamos ali pela natureza, é só ver a água a cair. Coitadinha está lá a cair sozinha e a gente ganha dinheiro. Nós ganhamos dinheiro com a fotografia, ganhamos dinheiro com o transporte, ganhamos dinheiro com tudo. A água, coitada, só cai. E por isso, às vezes, as questões do património cultural, como para aproveitamento turístico, exigem um outro tipo de consciência que muitas vezes a gente não tem. Isso é algo que eu penso que é importante. Agora, nós estávamos a falar de uma outra coisa antes, que era... que eu disse ao Carneiro. Estava a pensar com o Carneiro, que é: tínhamos que ter aproveitamentos turístico-culturais que integrassem os locais. Mais. Que integrassem mais os locais. Integrassem. Sim. Às vezes o local nem tem. E como esta história da identidade do sítio património mundial não é tão trabalhado como devia, é mais fácil ir para a cartilha antiga. E quando o Angra entrou, foi um murro no meio dos olhos, mesmo na própria Unesco. Porque aquilo tinha quem? Tinha engenheiros, tinha arquitetos, tinha historiadores, mas tinha sobretudo engenheiros e arquitetos, e portanto estavam todos. É a janela, é a porta, é a fachada, é o edifício, é o construído, é a coisa. E quando a gente entrou com uma realidade cultural que se materializou, mas que é sobretudo uma maneira de ser, é gente que vem de lá de dentro do pé da Serra da Estrela, gente que vem do meio do Alentejo, que vem para aqui e de repente sai do meio da terra para o meio do mar, e chega à conclusão de que nada do que tinham aprendido na família deixa passar. Contingências está na rua. Nada do que tinham aprendido funcionava. A terra não era a mesma, chovia de mais e chovia de menos, era preciso tomar cuidado para que a terra não fosse parar ao mar. Exatamente. Tanta coisa. E portanto... E possivelmente tremia de vez em quando. Sim. Treme todos os dias. Vieram a descobrir que tremia. Lá também treme, mas aqui tremia mais. Tremia mais. E portanto eles tiveram essa realidade, é uma realidade que normalmente não é passada. Sim, a maioria das pessoas continua a insistir na realidade arquitetónica, no património arquitetónico, quando isto é património cultural construído, que é uma coisinha diferente. Exato. Um palheiro aqui vale tanto como uma casa,
porque é a instalação da humanidade aqui que faz a mudança. E diga-nos uma coisa, e o papel do valor histórico da cidade de Angra é subvalorizado no contexto do património mundial ou tem o seu próprio espaço, na sua opinião? Eu vou dizer, desculpa lá, mas eu vou dizer isto pela enésima vez. O ser património mundial é um joker para quem joga canasta. Vale a carta que falta para a gente fazer o conjunto. Ok. Eu conto um caso em que ser património mundial estava a arriscar-se a ser uma condenação e se transformou em algo bom. Quando eu era diretor do Gabinete da Zona Classificada, houve o início da TV Cabo. E eu soube, pela comunicação social, que estavam a planear instalar TV Cabo em Ponta Delgada. Na época aqui, era uma briga brutal. Vocês não fazem ideia, e quem nos está a ouvir não estará a fazer ideia, mas para apanhar imagem de satélite decente, é preciso um prato para ir de 1,20 m. Exato. Portanto, quem ia ali acima ao Monte Brasil e quem ia sobretudo ali à Rocha de Cantagalo e olhava para a Angra, era um monte de pratos brancos de 1,20 m e em cima de tudo o que era telhado. Exato. Até houve um fulano aqui no Fanal que meteu na sua janela um prato para aí de 75 centímetros. Muito bom. Por lei não devia, mas o que é que a gente podia fazer? Nós falávamos com eles, ponha no quintal, ponha mais ali, não ponha tanto à vista, mas era uma coisa... Era preciso era que apanhasse. De repente eu sei que eles iam fazer isso e telefono para uma pessoa que eu conhecia que estava dentro do sistema da PT e disse, olha uma coisa, vocês vão fazer isso em Ponta Delgada, porque é que não fazem em Angra? Porque eu sabe, é património mundial, nós vamos testar em Ponta Delgada um modelo para depois fazer em Angra. E disse, não, vocês vêm já para cá. Mas eu disse, não, engenheiro, arquiteto, o pessoal técnico que eu tenho no gabinete vai ficar ligado a esse projeto. Show. Era uma quinta-feira, segunda-feira, eu venho de manhãzinho no primeiro avião com o seu pessoal, que eu vou também falar com o meu pessoal e a gente vai ter uma primeira reunião para assistir isso. Porque eu preciso tirar os pratos de cima dos telhados da cidade de Angra. Mas eu só tenho coragem de dizer que é para tirar quando tiver uma alternativa. Claro. Vocês têm a alternativa e estão-me a dizer que estão a fazer ali em Ponta Delgada que não é património mundial e eu tenho aqui a cidade cheia de pratos no telhado. Não pode. A cidade cheia de pratos no telhado é uma imagem engraçada, de facto, que muita gente já não conheceu. Recordes, foi há 30 anos, 30 e poucos anos. Mas há gente que nem faz a mínima ideia disso que era. E para a ilha toda, mas aqui especialmente. Sim, mas era uma coisa horrorosa. Está bem. E portanto, mas o que é que eu fiz? Quando me perguntaram como é que eu ia pôr o pessoal técnico do gabinete a apoiar o redesenhar, depois eles trataram da parte deles, mas a gente teve que definir as regras, teve que definir como era e tudo. Então como é? Isto é património mundial, a gente vai ter que dar o salto e portanto foi o tal joker. Eu usei o ser património mundial para melhorar as condições técnicas da cidade, quando provavelmente iria ficar para a segunda ou terceira núpcias, porque primeiro iam experimentar. E a própria empresa que percebeu que fazendo aqui podia fazer em qualquer lado. Claro. Mas a questão... Mas também houve essa abertura, realmente. Sim. Ou foi Mas preciso muita insistência? A questão arquitetónica da cidade de Angra, enquanto património mundial, teve esse peso que poderá ter sido excessivo. Mais janela, menos porta. Agora, a história que esta cidade encerra em si, no contexto nacional, referia-me mais a essa questão. Isso é uma questão dos usos que a gente queira fazer. Sim. Mas é sempre a mesma coisa. A história é só o conjunto de coisas que aconteceram. De interpretações. Não, eu penso o conjunto de coisas. O uso que lhe damos, o uso que lhe damos e o destaque que lhe damos. Claro. Tem maneira, por exemplo, o meu turismo, a minha experiência de turismo de habitação, como eu costumo dizer, dá-me imenso. Porque eu tenho a passar desde maio até outubro, gente de meio mundo. Só que eu não lhes ponho só pequeno almoço. Eu tomo pequeno almoço com eles e converso com eles. Ok. Resultado, quando eu vou fazer uma intervenção ou falar com alguém ou pensar uma coisa para ajudar alguém, essa gente toda que passou lá deixou-me mundo. Exatamente. É o tal ganho.
portanto, eu acabo por ter. Eles pagam para estar lá. Podiam pagar mais. Eu podia-me deitar menos vezes à meia-noite e outras coisas do género. Mas, Ucrânia, República Tcheca, Chile, Estados Unidos, Canadá, Bermuda, França, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Ilhas do Canal, aquelas Guernsey, Itália. O que é que tem passado mais, assim, numa leitura Eu geral? posso ser o que me tem passado menos. Sim. Portugueses. Sim, menos portugueses. Menos portugueses. A maior parte tem sido gente muito... depende, conforme os anos. Tem a ver com os aviões, mas é conforme os anos. Mas gente de Itália, gente de Espanha, gente de França. E maioritariamente que informação é que eles trazem disto aqui em concreto? Ou o que é que eles já sabem? Eu diria que quem chega lá já é um grupo um bocado escolhido. É gente que decide para onde é que vem, Já fez o seu gente que já escrutínio. fez o seu escrutínio, gente que já pergunta coisas, já tem a lista das coisas feitas. 99% é gente com curso superior e muitas vezes são gente já com outro tipo de questionamento. Aliás, eu publiquei uma coisa no Diário Insular, passa uma coisa em que eu falava exatamente de perguntinhas de turistas. A publicidade a órgãos de comunicação social aqui é obrigatória. Perguntaram-me coisas, por exemplo, porque é que não havia leite do dia, só havia leite UHT. Perguntaram até que ponto é que os queijos eram desenvolvidos a partir de recursos locais e de gente que tinha investigado coisas, ou se era queijo habitual, costume. Ou seja, é gente que faz, mas pronto, recapitulando: Finlândia, Suécia, Dinamarca, Letónia, Ucrânia, tive este ano ucranianos, polacos, alemães, Países Baixos, belgas, italianos, muito poucos gregos, muito pouca Itália do Sul, muito pouca Espanha do Sul, americanos e canadianos. Eu estava a falar com o Carneiro exatamente isso. A quantidade de gente que se está a aproveitar dos aviões diretos de Boston, que não tem nada a ver com as nossas comunidades, é brutal. Eles próprios dizem: nós temos uma comunidade portuguesa na Califórnia grande, só que isso serve-nos a nós, que a gente aproveita o avião de Auckland e vimos aqui, depois daqui vamos para Lisboa e vamos para o resto da Europa. Exato. Eles repararam, estava quase na hora de dizer: não tirem o raio do avião, deixem ficar o avião, pode ser à meia-noite, até às 3 da manhã, mas mantenham o avião durante 2, 3, 4 anos para criar ritmo. Que essa história de planear, houve uma vez que aconteceu há uns anos comigo uma coisa muito parecida, uma coisa chata. Eu falei com um grupo de gente, fui aos Estados Unidos, falei com um grupo de gente e disse: há um avião da TAP de Boston para Lisboa que para nas Lajes. Era um grupo de gente ligada a tipo Instituto Histórico da Ilha Terceira, tipo. Sim. E eles disseram: nós temos associado a uma agência de viagens. É a diferença entre americanos e a gente. A gente tem o Instituto Histórico e as agências de viagens. Eles têm uma coisa grande, tipo Instituto Histórico, que tem uma agência de viagens. Faz parte deles. E, portanto, eles ganham dinheiro com a agência de viagens e vão melhorando a qualidade das pessoas que estão lá. Vão criando mundo na cabeça dos seus sócios. Bem, o que acontece é que o homem tomou notas. Vamos ver, se calhar começamos uma experiência para o ano. 15 dias depois eu chego cá, a TAP tinha acabado com a operação. Para que é que eu ando a dizer coisas se de repente deixa de haver avião no ano seguinte? Mas, sobretudo, esse mundo é muito interessante, porque é mundo de vários lugares. E é gente que é uma coisa, nós temos lá essa experiência. Bananas, laranjas. Olham. As bananas são aqui da quinta. Agricultura biológica. Tinha 7 bananas, ficam 3. As laranjas foram compradas, nós costumamos ter. Ficam lá as laranjas todas. Exato. Valorizam o produto local. De uma maneira...
vocês nem acreditam. Brutal. Nós tínhamos que ter consciência disso. Exato. Não é enganar. Aliás, é mais um motivo para termos consciência disso. Não, mas é que eles não são enganáveis. Por Eles percebem logo a houve um diferença. indivíduo. Não, pá, desculpa lá uma coisa, que eu estava um indivíduo que se vira para mim e me pergunta como é que é a história da forragem. E eu depois disse, está bem, você está a perguntar, é que eu sou professor na universidade não sei de onde. Eu digo, bom, estou aqui a falar de forragem, eu que só sei de história, com um fulano que é professor de agronomia numa universidade nos Estados Unidos. Que o fulano sabe de forragem aquilo que eu, na minha próxima encarnação, nem sequer faço ideia de saber. Ou seja, essa malta está a visitar o arquipélago e está a visitar estas ilhas. Nós temos que ter consciência das duas, uma. Ou fazemos exatamente o que o Rádio Clube está aqui a fazer, numa mesinha cá fora, com o equipamento certo. E é mesmo assim. E tem o espírito da coisa, é este. Ou então armamos-nos de colorinho fino, mas temos que ter mesmo a aparelhagem de colorinho fino e tudo de colorinho fino e à séria. Tem que estar tudo ao mesmo nível. Tem que estar tudo ao mesmo nível. E não é dizer que as ilhas são o melhor cacá, um sítio de natureza, um sítio de tudo. Por exemplo, eles dizem, certo, erva verde. Então para que é aquelas casotas todas para arrumar as vacas? Pois, o senhor sabe, é porque às vezes chove. Não, aquilo são estabulação. O gajo sabe. Claro. Portanto, não dá para enganar. E quem tem dinheiro para pagar um avião para chegar cá, quem tem dinheiro para gastar 10 dias aí no arquipélago, sabe. E hoje a gente tem mais um fulano com a boca no trombone a dizer que as ilhas são o que dizem, ou temos mais um a dizer, pois eles contam histórias como em Espanha, em que parece que é, mas às vezes não é. E é isso o turismo que queremos, efetivamente. Tantas vezes se fala em turismo de massas. Não, eu acho que o turismo que a gente quer é aquele que eu tenho visto e aquele que eu tenho visto por aí. O turismo é um turismo com qualidade, um turismo que respeita, um turismo que não deixa as latas pelo caminho, que não deixa as coisas, que aprecia, sobretudo. que aprecia as coisas. E o mundo está cheio dessa gente. Certo. Quer dizer, a questão toda está essa. Agora, não vamos pedir aos empresários de turismo básicos que funcionam na base da quantidade. Uma coisa dos supermercados. Exatamente. Exato. O supermercado funciona na base da escala, do preço baixo. Mas também há a mercearia gourmet. Exato. Exatamente. Se nós queremos ser a mercearia gourmet, somos a mercearia gourmet. E haverá espaço para todos? Ou poderá haver uma tendência para um caso ou outro? Aí eu sou franco. Eu acho que o espaço para todos é noutro sítio do planeta Terra que não aqui. Nós temos um ecossistema sensível. Exato. Temos um conjunto de qualidades físicas, geográficas, arquitetónicas, culturais, geológicas. Vá ao dicionário e arranje isso tudo. Versátil, mas sensível. Se a gente despeja aqui quilos e quilos de gente, isto destrói. Exato. Não serve nem para nós, nem para quem visita. Pois, tem que haver essa preocupação, tem que haver esse equilíbrio entre o visitante e o local, não é? Claro. Pois. Aliás, para mim, em todo o lado, para mim só há um tipo de habitante. Há o habitante permanente e o habitante temporário. O habitante permanente é o que mora cá e apanha o inverno, o habitante temporário é que por acaso chegou cá e apanha uma tempestade e depois vai-se embora de avião para a casa dele. Exato. Mas se a gente o tratar por igual e se a gente mantiver o mesmo sistema, o ecossistema não sofre tanto, o território não sofre tanto e nós todos lucramos. Porque ele veio para cá para partilhar, lá está outra vez a conversa, veio para cá para partilhar. E se ele veio para cá para partilhar, nós temos é que saber partilhar. Agora, termos o ambiente a falar de umas coisas, o turismo a falar de outras, e depois outras pessoas a forçarem dezenas, porque fala-se de capacidade de carga para a natureza, mas também se fala de capacidade de carga para as cidades e também se fala de capacidade de carga para as comunidades. Sim, nós estamos a falar num contexto de natureza nos Açores, mas vamos a algumas capitais europeias, não é preciso ir muito longe. Lisboa, por exemplo, está com problemas que são consequência direta do turismo. Anos antes verificou-se isso em Barcelona. Porque as pessoas analisam a coisa a ver quanto dinheiro é que eu vou ganhar e quando acabar eu vou ganhar dinheiro para outro sítio. Exato. Quanto dinheiro vou ganhar no mínimo tempo possível e o máximo. Aí é que tem que ser, e como ilhas que somos, temos uma capacidade brutal de gestão. Como a Covid, o governo regional, quando teve a Covid, cortou os aviões e acabou.
Claro. E o coitado do vírus, para passar de ilha para a outra, viu-se e desejou-se exatamente por causa disso. Exatamente. Quer dizer, nós temos uma estrutura física que nos dá para ter essas coisas. Exato. Agora, não quer dizer que não se ganhe dinheiro. Claro. Porque um indivíduo desses que chega cá, compra uma garrafa de vinho mais cara, não compra a garrafa de vinho Zorrapa, vai perguntar porque é que o atum está demasiado grelhado, porque devia estar selado e mais cru no interior. É o gourmet que estavas a dizer. Quer dizer, nós temos é que ser gourmet na festa, na brincadeira, no trabalho, no dia-a-dia e no turista que queremos. Nessas suas interações quase diárias que vão acontecendo quando convidam para uma conferência, para uma palestra, para um mero esclarecimento, para uma visita de turistas, vê nas novas gerações esse despertar e essa preocupação? Vejo. Para lá daquela pergunta engraçada. Custa muito dizer isso, mas as gerações de intermédias são um bocadinho piores que a nova geração. Quero crer que a nova geração resulta do esforço da geração intermédia de construir uma geração melhorzinha, ou aquela velha coisa do neto gosta mais do avô do que gosta do pai. A geração nova, bem conversada, tem uma capacidade de perceber a essência da coisa e de a agarrar com uma pureza, com uma honestidade, com uma qualidade que a juventude sempre tem, mas por outro lado com uma energia e com um conhecimento do mundo, uma capacidade de ter informação disponível e de saber selecioná-la, que também penso que é a grande dificuldade. Mas a questão é essa mesmo, não é? Porque eles estão com o telemóvel não sei mais quantos, mas a gente esquece, o indivíduo está com o telemóvel. Eu às vezes uso o telemóvel, eles estão, olha, desculpa, até às vezes para fazer chamadas. Até às vezes para fazer chamadas. Até às vezes para falar ao telefone. Não, é verdade. O telemóvel também serve para falar ao telefone. Mas estão com o telemóvel e diga, olha, procura aí o sítio tal. Procura aí o sítio tal. E quando eles veem que o que eu estou a dizer ou que outra pessoa teve a dizer aconteceu no Chile, ou aconteceu na Argentina, ou aconteceu na Europa, ou aconteceu... Porque há lugares que criaram todo o modelo de desenvolvimento económico e até novas tecnologias e de investigação baseado no seu património mundial. Não é? Isto não é só para olhar às vistas. Eu só dou um caso. Nós temos um problema muito giro, toda a gente sabe que é a umidade. Pronto. Porquê é que nós não temos aqui um grupo de gente a investigar, para além do óbvio, as condições de resposta da madeira à umidade? Que vernizes ecologicamente aceitáveis podem ser produzidos para resolver o problema da umidade? Não é só olhar para o património, é perceber, é arranjar soluções, e depois tentar ver se essas soluções são industrialmente utilizáveis, e a partir daí a gente fica com produtos que pode vender a patente ou então pode produzir-nos cá. Não é só olhar, é introduzir dinâmicas de negócio nisto. Porque ao longo dos tempos utilizou-se determinado material porque não havia outro. Claro. E a evolução é isso mesmo. Mas há pormenores lindíssimos. Os nossos conventos, por exemplo, tinham sempre janelas de atravessamento de arejo. A umidade média no interior, porque era para arejar. Senão acontece o que nós sabemos. E ou não é mais barato que o ar-condicionado? Abrir uma gatinha de um lado e uma janelinha do outro, está o ar a passar e eu não estou a gastar energia elétrica. Claro que disto assim, não estou a gastar energia elétrica, está o ar a passar, isso é muito bom de conversa de tarde, mas pode-se dizer de outra maneira, vamos lá ver como é que isso se diria. Criar condições de arejamento transversal nas estruturas edificadas aí já passa. Permite uma mitigação evidente dos custos inerentes à aplicação de outro tipo de equipamentos que exigirão, porventura, energia, em vez de ser simplesmente de uma forma, e agora falta-me a palavra, há um termo muito simpático que é uma forma, pronto, dizendo em português corrente. Pela minha parte está vendido. Sem gastos de energia, sem custo. Sim. Sem custo. Sem custos energéticos. Sem custos.
Mas, fim de contas, foi só, quer dizer, eles perceberam que ter uma janela aberta de um lado, uma janela aberta do outro, Fazia janela de guilhotina que dá para subir, descer, portanto, dá para ter 10%, 5%, 50%, abre o que se quer. Qualquer madeirinha regula a altura. Exatamente. Quer dizer, havia as de vários tamanhos para encaixar até na janela. havia uma em escada que virava de um lado, virava do outro e tal. Quer dizer, mas isso era uma forma barata, sem custos adicionais, que ainda para mais o raio da madeirinha, quando se estragava, vai para dentro do lume, ardeu, faz cinza, a cinza é fértil, bota-se um cerrado e até ajuda. Epá, tinha tudo. Teremos algum ouvinte agora a dizer: Maria, o Maduro Dias diz que é para abrir uma janela aqui dentro porque a gente precisa de corrente de ar. E ela vai dizer: não, quem vem tem encanado. Com o quarto de dentro, as colchas ficam com o mofo que estão no quarto de dentro. Claro. Mas isso são questões de bom senso. Mas claro. Isso, traduzido, dava espaços de investigação aqui entre a Europa e a América, que é uma coisa que eu luto há anos. Sei que o Presidente da Câmara passa a vida a falar nisso no TR9 também, que é, nós estamos no meio. Temos que aproveitar. Continuar a aproveitar. Chamar umas pessoazinhas de um lado e umas pessoazinhas do outro e dizer: vocês venham aqui durante uma semaninha contar a nós como é que isso se faz. Vamos criar aqui um grupinho que continua a querer fazê-lo. Depois vamos partilhar essa informação. Porque o turismo é muito bonito, mas nós temos que ter condições económicas para garantir que as pessoas cá moram. Quem morou para cá no século XVI é que isto era um interposto brutal para um grande comércio de especiarias. Exatamente. Isto não era só um lugar bonito. E, portanto, a gente agora tem que perceber hoje em dia o que é que funciona. Claro. Aproveitando ainda o mote de festas que fez com que nos juntássemos aqui hoje. É uma conversa enorme. Uma conversa enorme, peço desculpa. Mas extremamente produtiva. Mas como é que vê esta mutação que também as festas vão tendo dentro do casco histórico da cidade? Elas já andaram por um lado, já se centralizaram mais noutro e agora já nem tanto pelo aproveitamento de espaços fechados, mas também nós temos tasquinhas. Continuamos a ter isto, já vem de há mais ou menos uma década este regresso do barulho saudável das festas ao centro da cidade. Há algum morador que me esteja a ouvir e que me está já a querer criticar naturalmente. Há um morador, pelo menos chamado Jorge Forjás, que odeia. Eu também acho que às vezes esta música todo o dia. É a tal questão do equilíbrio, e era também aí que eu queria chegar. Ou seja, criou-se aqui um recinto que era o recinto das festas. Este já está secundarizado e pronto, limita-se a uma parte da festa. O restante, há que criar também esse tal equilíbrio, porque esta cidade poderia eventualmente estar cheia de gente a morar aqui o ano inteiro. Claro. Eu não sei se os últimos números o que é que dizem, se no centro desta cidade vivem mais pessoas de que há 10 anos ou há 20 anos. Não sei, houve uma altura em que vivia muito pouca gente. Desconfio que vivam muito mais. Mas já há muitos alojamentos dentro da cidade que estão cheios de turistas nesta altura também. Mas uma coisa é o alojamento, outra coisa é a residência diária. Claro. É o tal habitante temporário e o habitante do ano inteiro que passa cá no inverno. Dentro da cidade isso também acontece. Muito. Eu não tenho números atuais, mas a sensação que eu tenho é que uma boa parte dos alojamentos que foram construídos sobretudo para alojamento local, para arrendar a quem vem e não propriamente para quem está. Embora, do ponto de vista do património construído, o alojamento local seja uma solução interessante. Exato. Porque não implica estruturas tipo hotel. Portanto, a casca é reedificada mais ou menos bem. Pode ter uma família tempo inteiro ou pode ter uma família temporária. E acaba por obrigatoriamente ter uma manutenção constante. Porque tem que estar sempre direitinho. Sim. E agora a seguir é tentar encontrar maneira de, em vez de ter habitação temporária, arranjar mais gente que goste de morar aqui em Angra. E ainda vamos a tempo desse equilíbrio existir, ao contrário do que aconteceu. Agora a cidade de Angra, Lisboa e de outras cidades, isso já não há volta a dar. Há sempre. Eu dou um exemplo muito engraçado. Desculpa, Miguel, só para saber. Em frente, eu estou a dizer isto, o Miguel esteve no Porto. Havia 4 quarteirões em frente à Sé Catedral do Porto. Exatamente, sim. E criaram aquele terreiro. Portanto, é sempre possível chegar a uma altura e dizer: acabou, limpa. Esta cidade, até ao Balterra, curiosamente, tinha uma mistura de natureza com os conventos, e os antigos conventos tinham umas verduras que entravam quase até à cidade, e havia uma espécie de dedos de construção que iam para o campo,
havia uma interação verde construído maior do que há agora. Mas mesmo assim a cidade não está tão estranha como isso. Sim. População, a questão para mim é porque é que se mora cá. E isso é que implica encontrar atividades para além do turismo, ou atividades ligadas ao turismo, mas que impliquem a produção de bens para que os turistas os consumam. Precisamente. Não é só... Mas Portugal já fazia isso no século XVI, caramba. Portugal ia buscar à Índia, trazia para Lisboa e vendia para os holandeses e para os italianos que é que faziam o negócio. A parte como complicada, que era ir à Índia e morrer nos barcos, porque se tinha de buscar a pimenta, os portugueses faziam. Chegava a Lisboa, os holandeses, os ingleses, os alemães, os italianos, pegavam naquilo e iam vender para a Europa. Eram os que ficavam com a parte de leão do lucro. Portanto, essa história de ir buscar a uns para levar a outros e ficar praticamente sem nada no meio, já é portuguesa há milénios. Aqui é um bocadinho parecido. Nós ou vamos fazer a produção dos bens para os turistas, ou então vamos comprar bens a uns para vender aos turistas. E então aí ficamos no meio, uma mão atrás ou está à frente e sem dinheiro na carteira. E sem segurança. E sem segurança. Mas o exemplo até que eu ia dar é um extremo. O Miguel há bocadinho referiu-se a Lisboa e à invasão do alojamento pela cidade de dentro, que tornou a coisa incomportável para os moradores da própria cidade. Ainda que há 2 semanas no Santo António houve uma reportagem muito engraçada, porque a marcha que ganhou o concurso das marchas de Santo António foi a marcha da Bica, que não tinha nenhum elemento da Bica, porque simplesmente nenhum deles consegue já morar na Bica, porque as casas foram todas vendidas e hoje custam um balúrdio tal que nenhum deles pode morar na Bica. Ai, que giro, quer dizer, não havia nenhum elemento interessante que morasse no sítio da sua marcha. E as marchas em Lisboa, ao contrário do que aqui, representam mesmo o bairro, o local. Sim. Da Bica, marcha vencedora, não havia ninguém que morasse na Bica. Então como é que foi a Bica? É um grupo de pessoas que se juntam e que forma a marcha da Bica, porque ela ainda existe. As pessoas é que já não conseguem morar lá. Se calhar algumas cresceram lá, outras casaram com alguém que cresceu lá, enfim, numa... Sim, mas então a Bica daqui a tempos seca. Sim, a Bica daqui. A Bica está cheia de estrangeiros. Sim, a Bica está do primeiro ao quinto andar, de todas equilíbrio que precisava ter sido encontrado, neste caso em Lisboa, numa cidade maior do que Angra do Heroísmo. Muito maior, né? Isto é um exemplo extremo. E que é necessário encontrar em cidades mais pequenas, como é o caso da nossa, naturalmente. Claro. E pronto. Não sei se... Doutor Maduro Dias, foi um gosto, como sempre, tê-lo aqui, nesta casa que também sabe, é sempre sua, também e que está sempre aberta exatamente. a que aconteçam mais coisas. Desta feita foi mesmo à porta de casa, não pelos motivos que as pessoas pensam, mas porque nós íamos ter aqui mais coisas que afinal não aconteceram. Quem sabe se no futuro não irão acontecer. O desafio que nós fazemos aos nossos ouvintes nos próximos, já vou combinar aqui com o André, nos próximos mais ou menos 40 minutos, é ouvir o que nós ontem fomos gravando ao longo do desfile das freguesias, onde o Rádio Clube de Angra esteve a representar a freguesia de São Pedro, que é onde se localiza a sua sede atual. A antiga era na freguesia da Sé, esta é na freguesia de São Pedro, aqui com 300 metros mais ou menos de distância entre uma e outra, e ontem fomos gravando pelo desfile, fomos interagindo com as pessoas que cá estavam, e já o referi há pouco, 70% ou 80% estavam de visita, portanto era gente que já não vinha às São Joaninas há algum tempo, outros que vêm todos os anos, enfim, diferentes perspectivas também de viver estes dias, mas agradecendo naturalmente a sua presença, e voltaremos certamente a ter motivos de conversa. Olha, foi um prazer estar aqui a conversar. E nem chegamos a falar das disquetes, nem dos discos externos, portanto falámos em off da forma como também se pode registar para a posteridade todos estes momentos, e que vai sendo às vezes cada vez mais difícil, porque há tantas plataformas. A gente pode registar, resta saber se pode voltar a ouvir. Exatamente, ou se pode voltar a ver, é isso mesmo. Mas pronto, também faz parte desta casa esse tal repositório de histórias, de episódios que vão fazendo a história recente, no caso desta nossa cidade de Angra, desta nossa Ilha Terceira, e é sempre com o gosto franco de receber quem gosta também do Rádio Clube de Angra, que aqui tivemos o Dr. Francisco Maduro Dias, e despedimos-nos desejando-lhe que este final de São Joaninas seja o prenúncio de um grande verão turístico também. Amanhã eu vou no desfile dos clássicos, vou num passeio dos clássicos das São Joaninas. Vai trazer o Volvo. Vou trazer o Volvo. 53 anos. 53 anos de Volvo. Não é de vida, é de Volvo. Muito bom, Miguel. Okay. Nada, de resto, só agradecer mais também a sua presença, Dr. Maduro Dias. É sempre um gosto enorme ouvi-lo, é sempre um gosto enorme vê-lo aqui nesta casa, que, como o Miguel disse, também é sua. E no fundo, pronto, é isto.
desejar os melhores sucessos nesta sua aventura turística. Sim, tem sido mesmo aventura. Que o nosso verão colabore, pelo menos isso já Ainda não se vamos perde combinar tudo. uma visita guiada para o Rádio Clube de Angra na quinta para nos Ora, explicar bem como é que isso funciona. Aí Como é que está. isso funciona. Quando quiserem, será um desafio criar sons, mas é ali para gravar sons. Tem um monte de coisas os lá. tais sons, os tais sons que fazem parte dessas vivências, que quem vem de fora aprecia se calhar de uma outra maneira. Certo. Às vezes até aprecia mais, quem sabe. Foi um Bem, prazer também. vamos ficar. Cumprimentos. Muito obrigado.